Vamos falar então desse protesto no Vasco. Torcedores foram lá na porta do CT Moacir Barbosa, na Barra da Tijuca. E aí tem vídeos desses torcedores, né, dessas pessoas cobrando alguns jogadores. Você vai rodar agora ou você vai deixar só enquanto a gente debate, ô Felipe? Tá bom, vamos com o vídeo então do Inestrosa. Ele não veio, seu filho da puta. Não quer dizer que um Vasco não, porque tá soltando essa merda. Vai tomar no teu cu, porra. Você, porra, tá pensando? Vai tomar no... Eu não uso. Vai sair. Tu pede pra sair. Consegui, sozinho. Não. Vai se fuder, rapaz. Sendo duramente criticado aqui, cobrado, né? Quem é o jogador? Marino Inestrosa. Agora que ele volta pra Colômbia... E aí, Djalminha? Ah, cara, pô, isso tem que acabar no futebol, é ridículo, assim. Eu acho que querendo ou não, cara, tem uma conivência por trás disso, porque o atleta tem que ser preservado, cara. O atleta, ele, como o Donan falou aqui, tem que ser cobrado? Tem sim, ser cobrado, porque ele foi contratado, cobrar o rendimento, cobrar... Mas o cara, ele tá trabalhando, ele tá se dedicando, as coisas não acontecem. E você vai vaiar, porque ele jogou mal, você vai criticar. Agora você quer intimidar, você quer colocar numa situação que não é da vida normal. Isso aí você não faz na vida com as pessoas normal. Por que o atleta profissional tem que passar por essa situação? Sim. Porque o futebol é uma paixão? Beleza, mas não é por aí, só por causa disso. Então, isso tem que acabar no futebol, porque isso não adianta nada. Nada, gente. E eu, como atleta, né, vendo o lado contrário, isso só me daria vontade de sair do clube. Isso aí, gente, o pior é isso, porque se o Vasco ganhar o próximo jogo, as pessoas vão achar que foi isso que surtiu efeito. E outra coisa, dentro do mundo delas, dessas pessoas que fazem isso não é direcionado à torcida do Vasco. Eu vou falar isso sobre o Brasil, sobre a cultura, igual o Djalminha falou, isso tem que acabar no futebol. Nesse caso é sobre o Vasco. Essas pessoas, elas se orgulham de fazer isso. Elas se orgulham, isso viraliza no grupo delas, no mundo delas, no grupo delas, na tropa delas. Isso é de orgulho, eu fui lá, eu cobrei, eu sou corajoso. Cara, lugar do torcedor pra mim, pra sempre... É um posicionamento pra própria organizada. Vai ser na arquibancada. E acabou. Dali não pode ter no restaurante, não pode ter na rua, não pode ter no ambiente de trabalho do cara. Cara, a gente tem que parar de normalizar essas coisas, gente. Não é porque a vida inteira foi assim ou porque já foi assim que tem que seguir assim, porque isso é muito violento. E assim, a gente entende o lado passional do futebol. Acho que a presença do torcedor ali é o que faz o futebol andar. Ok, mas o futebol ele tem que ser feito com profissionalismo. O Pedrinho, por exemplo, ele não pode ter uma gestão passional, ele tem que ter uma gestão profissional. A gente também tem que analisar toda a situação do René Stroza. Que ele está devendo e não está jogando nada é um fato. Ele é hoje um rascunho do jogador que ele era no Atlético Nacional e que todo o continente aqui estava de olho. Ele era um dos grandes jogadores lá do futebol colombiano, inclusive sendo cotado para a Copa do Mundo, não foi para a Copa do Mundo, o Andrés Gomes foi. E até agora é uma grande decepção. Eu acho que em vários momentos ele me parece indiferente e parece que ele não quer estar no Vasco, tá? Desde o início. Ele me parece meio distante, ele parece que ele não conseguiu ainda se vincular com o clube e entender a magnitude da contratação dele, que representou, ainda mais para um clube que não está nadando em dinheiro, mas que conseguiu fazer esse investimento para trazer o René Stroza, e aí você gera uma expectativa, você gera uma pressão no jogador, e às vezes você não dá o tempo para o jogador que é gringo se adaptar. Só que a gente tem que analisar friamente, a gente não pode analisar sendo passional. Esse jogador, ele foi pedido pelo Fernando Diniz. Um pedido do Fernando Diniz. O que aconteceu com o Fernando Diniz? Saiu. Esse jogador tinha, quando ele chegou, um camisa 10 lá que era o Felipe Coutinho, que seria um cara para ser um líder. O que aconteceu com o Coutinho? Pediu para sair. Esse jogador começou a ser treinado pelo Renato Gaúcho. O que o Renato Gaúcho falou em coletiva? E qual foi o motivo que o Felipe Coutinho pediu para sair? Também por conta da pressão. Tá. Esse jogador foi exposto pelo técnico dele, que falou sobre colombiano, que
dificuldade, adaptação, já tira a confiança do jogador. Ou seja, ele já não se sente confortável dentro desse vestiário, ele não sente que a comissão técnica tenha confiança nele. Então, acho que tudo isso também não pode ser ignorado. Eu não tô aqui defendendo o Rinestrosa, não, tá? Eu acho que ele tem que ser cobrado, ele tem que jogar mais. Só que às vezes você tem uma adaptação, você tem um contexto que puxa o cara pra baixo. E a verdade é que o Vasco se tornou um triturador de jogador. Hoje é bonitinho falar que o Ryan tá na Copa. Esses mesmos caras aí que cobraram esses jogadores, botaram o dedo na cara do Ryan. Falaram que o Ryan era... que não se doava em campo, que era uma vergonha. Agora o garoto tá na Copa. Porque o Diniz abraçou o Ryan na época e conseguiu extrair o melhor potencial dele. Então, assim, resolveu? Vai me dizer que foi a cobrança lá atrás do Ryan que botou ele na Copa do Mundo? Eu acredito no futebol em profissionalismo. Vai ter muita gente que fala, mimimi. Cara, eu não consigo normalizar isso. A pessoa chegando pra trabalhar, dedo na cara, e vai tomar naquele lugar, e sai do Vasco. É um ativo do clube, tu tá desvalorizando o cara, tu tá abrindo a porta pro cara sair. Agora, dona, em cima desse profissionalismo, é aí que eu tô falando, cara. O torcedor, que pra mim nem é torcedor, o cara que é um louco, que não tá trabalhando, que vai lá, não tem o que fazer, que vai lá perturbar a vida dos caras, ele pode fazer isso, que quiser. Mas dentro de um sistema profissional, o atleta não pode passar por ali. Ele não pode estar exposto, ele tem que haver um monitoramento desse atleta para que ele não passe por isso. A parte externa, a parte do clube também é responsável por esse atleta. Porque isso, na cabeça do jogador, não vai trazer nada de benefício. O cara, por exemplo, o cara da Colômbia, jovem, tá aqui ameaçado, ele vai falar, pô, eu vou ficar aqui? Esses caras, não sei se os caras vão me pegar na rua, não conheço aqui. Então, difícil. É complicado. Então, não ajuda em nada. Agora, o clube também precisa proteger o atleta. Tem que dar o suporte. E não é o clube Vasco de proteger isso, não. São todos os clubes que, quando é conivente para eles, para tirar o deles da reta, deixa cobrar os jogadores, eles abrem. Tem que parar com esse negócio de no futebol é diferente. Porque a gente vai começando a normalizar que tudo no futebol pode. Exatamente. Ali o cara é um profissional, cara. Eu torço pro Vasco também, tá? Só que aqui eu tenho que ser profissional. Sim. Eu não tô na Vasco TV. Tô na Cazé TV. Então você tem que ser... Você tem que entender que ali é um ambiente do cara que ele é profissional, ele é pago pra... Posso dar um exemplo do Não tô nosso falando que não tem que cobrar, mas não dessa forma. Teve um monte de gente que garantiu, assinou que o jogador fulano ia pra Copa. Jornalistas, né? Nossos aqui, daqui... Fala mesmo, fala. Não, de outros lugares. Não afirmaram. Aí o cara errou. Ele vai sair na rua, né, vai bater nele, porque ele errou a informação. Eu tenho uma opinião... Vai sair na rua. Tu errou a informação. Se a moda pega... O cara perdeu o gol cara a cara, ele errou. Ele não quis perder o gol cara a cara. Ele errou. Foi um erro dele. E vocês... Desculpa, só pra pegar só isso aqui. Vocês estão ouvindo um cara aqui que jogou pra cacete, tá? Então, antes de vocês... mimimi. Estão ouvindo um ex-jogador de seleção brasileira de altíssimo nível que teve lá dentro. Então vamos botar um pouquinho a cabeça no lugar e refletir um pouquinho pra onde é que tá andando o futebol brasileiro, hein? Vamos botar a cabeça no lugar. Vocês estão ouvindo quem jogou. Porque pra mim é fácil falar, tu nunca jogou. Fala do cara. Quero ver falar. Eu tenho um contraponto, que é, eu sou extremamente contra, absolutamente contra todo esse tipo de violência e esse tipo de cobrança e o jogador ficar exposto dessa maneira e até... torcidas organizadas, que a gente sabe que em sua maioria são as pessoas que estão lá, estão cobrando em todos os clubes, não é só sobre essa situação no Vasco. Acho que o torcedor, por exemplo, e eu sei que é utópico, isso hoje não existe, mas pra mim é a única forma que seria ok torcida cobrar fora do estádio. Pô, vou ficar na frente do CT do meu time, com bandeira, xingando isso aqui. Acho ok. Desde que o jogador não tenha que passar por lá, não seja exposto a isso, ele não chegue nem perto. Fique lá fora, um cercado bem longe. Você pode falar. Eu acho que o torcedor tem o direito também, de como parte do clube, de protestar. Exato. Todos os setores da sociedade. Normal. Então, acho que é isso. Mas é um pouco utópico a gente pensar nessa organização, até por tudo que a gente falou, de bastidor, e quantas vezes o clube é conivente. Quantas vezes a gente viu o clube abrindo porta do CT pro torcedor entrar. O próprio Vasco. A gente vê isso o tempo inteiro. A cena é muito tosca. Porque é um cara dentro de um carro. Você imagina. E vários ao redor. É uma cena intimidadora. Babi, é uma cena, a primeira cara. cena que a gente tem ali... Sério. A primeira cena que a gente tem desumano, ali... pô. Você colocar um ser humano, A primeira cena que a gente tem ali, situação. o cara está quase dentro do carro do Rinestrosa. E ali, qualquer reação... Você pode ter uma agressão, cara. Claro. Qualquer reação pequena, assim... Se o jogador reage, fala assim, o que você tá querendo falar? E aí? E aí, Aí agride o jogador.
onde Vai passar. É que eu acho que assim, se Ainda existisse vai um passar. lugar, Aí o jogador reagiu. O jogador tá ali, né, chegando pra trabalhar e o cara tá falando, vai tomar naquele lugar, Se você existisse é um um não sei o quê. planeta em que a segurança fosse ali proposta e falar, cara, beleza, isso nunca vai acontecer, nada de violência, vai ser um protesto 100% pacífico, sempre. Eu ia falar, beleza, a torcida pode cobrar. Mas como não tem como ninguém garantir isso, porque nunca nada é sem violência, a gente vê isso o dia inteiro no futebol, o tempo inteiro é violento. É isso, assim, quando você coloca um cara dentro de um carro e se ele reage, pô, a chance dele levar um soco na cara existe ali, sabe? É uma vulnerabilidade que a pessoa tá ali naquele momento que nenhum ser humano deveria ser colocado. Eu sou a favor dos protestos, desde que eles sejam 100% pacíficos e que a pessoa não seja o jogador, o diretor, quem quer que seja, tá? Que a gente vai cobrar no planeta, não seja colocado nessa situação vulnerável. O problema é que isso, infelizmente, hoje não existe. Então, eu sou a favor dos protestos, mas de uma outra forma que não existe no Brasil hoje. E eu vou repetir. Óbvio que o torcedor do Vasco tem que estar puto, tem que estar triste, ele tá cansado, né, com a situação do clube nos últimos anos. É um clube que veio num processo de autodestruição. Ele tem que cobrar melhoria. E a cobrança em cima do jogador, ela tem que existir, mas em cima do jogador, em cima do presidente, em cima do diretor, em cima do treinador. O Vasco tá de novo na porta da zona do rebaixamento, mas é a forma como você vai cobrar. E eu falo aqui de novo, eu não tô defendendo o Rinestrosa, não. Assim, eu acho que é um jogador que tá devendo muito. E a postura dele também deveria ser diferente dentro do Vasco. Repito, em algumas oportunidades parece que ele tá meio alheio, meio indiferente, porque ele tinha um status de estrela na Colômbia. Era o cara do Atlético Nacional, chegou aqui como mais um, a verdade é essa, ele tem que se provar, tá se adaptando. Só que a gente não pode, dentro de uma análise mais séria e mais fria, rasgar que é um cara chegando aqui, e eu repito, ele chegou pedindo por um treinador, o treinador foi embora. Ele tinha um cara pra dividir ali que era um camisa 10, o camisa 10 foi embora. Ele chega e o técnico dele atual fala e expõe ele dentro de uma coletiva. Ou seja, mostra que não tem confiança nele. Cara, isso tudo afeta, porra. Esse cara cobiçado por Boca Júnior e Vasco não tinha valor? É cobiçado pelo São Paulo. Não mostrou nada? Ele tá sendo cobiçado pelo São Paulo agora. Então... Pelo Fluminense, pelo Botafogo, assim, vários clubes de olho. Então, assim, eu repito, é um cara que não está jogando bem, assim como o Andrés Gomes, no início, também demorou para se adaptar e hoje se tornou o melhor jogador de ataque do Vasco. E eu acho que, assim, é um jogador que o Vasco deveria ter um pouco mais de paciência e deveria dar um respaldo e uma proteção para ver se vai dar certo, porque acho que vale o risco. Eu já vi esse cara jogando bola, gente. Todo mundo viu esse cara já jogando bola. Destruiu na Libertadores do ano passado, no grupo que tinha Inter e Bahia. Ele foi o destaque. Se fala de uma pessoa que foi o destaque daquele grupo, era o Rinestrosa. Ele tá aqui há 4 meses, pô. Aí já vai pra... Não é assim que se resolve. É torcedor organizado falando, vai pra aquele lugar, vai do Vasco. E as pessoas aqui no chat, Dona, estão falando assim, ganham milhões, jogam centavos, tinha que ser cobrado mais. Sempre tem essa gente, babaquice. não, de verdade, assim, cara, o que é ser cobrado mais do que isso? Primeiro, eu já acho uma babaquice ser cobrado dessa maneira, mas assim, o que é ser cobrado mais que isso? Socar o cara até ele jogar. Você acha que socar o cara vai fazer ele jogar? Daqui a pouco eles vão querer isso. Então, mas não tem E vão como, normalizar gente, isso. sério, de verdade. Assim, Eu acho que é capaz de comer, não tem como isso, É capaz, assim, eu vou falar uma coisa pra vocês, é capaz... A sociedade tá doente, cara. De um torcedor dar um soco na cara de um jogador que tá jogando mal. E dentro, porque assim, a gente precisa entender que esse grupo de pessoas vive dentro do mundo delas. Que violência, ameaça é normal. Então, dentro do grupo que elas vivem, isso aí é maneiro. É isso que a gente precisa ter compreensão. A gente tem um entendimento de que isso não é correto. Mas eles não têm. Então, é capaz de um torcedor dar um soco na cara de um jogador que tá jogando mal e esse grupo jogar ele pra cima e falar que ele é herói porque ele foi corajoso em fazer isso. É por isso que por isso que essa narrativa não pode ser normalizada. E a gente tem que massificar e falar, porque senão é isso que acontece. Salve, salve, rapaziada, salve, salve, torcedor vascaíno, família vascaína. A chapa esquentou ontem. Houve protestos aí na chegada ao CT do Vasco, jogadores, o elenco do Vasco chegando aí ao CT, o campo de treinamento do Vasco, e a torcida organizada, a Força Jovem, estava lá na chegada dos jogadores, cobrando o elenco do Vasco, cobrando alguns jogadores, e aí o clima ficou tenso, alguns jogadores aí foram mais cobrados, como é o caso do Rinestrosa, e aí a situação ficou um pouco complicada na tarde de ontem. A torcida organizada do Vasco realizou um protesto aí após a goleada sofrida dentro de São Januário. Na rodada passada do Campeonato Brasileiro, o Vasco sofreu uma derrota aí por 3-0 para o Bragantino, e aí a torcida foi ao CT do Vasco cobrar aí os jogadores
por esse resultado negativo e alguns jogadores aí que não estão rendendo aquilo que se espera deles, como é o caso aí do Marino, do Saldívia e de outros jogadores que acabaram aí prejudicando o Vasco nesses últimos jogos. E a gente viu aí o que o pessoal da Cazé TV está falando sobre esse protesto, pessoal aí falando que esse tipo de protesto, esse tipo de cobrança tem que acabar, são contra, né, esse tipo de cobrança aí aos jogadores. E uma coisa é fato, é aquilo, ou o protesto dá muito certo, ou o cara começa a jogar bola, o jogador começa a se dedicar mais, ou ele vai pedir para sair. E aí já entra uma outra questão. O Vasco é um time de peso, o Vasco é um time de torcida que tá sempre ali. O jogador tá sempre sob muita pressão jogando com a camisa do Vasco. Não é qualquer um que aguenta a pressão de jogar num time como o Vasco da Gama. É diferente de jogar num Botafogo, numa Chapecoense, num Bragantino. Jogar no Vasco é diferente, é uma pressão a todo momento. E aí, muitas vezes, o atleta não suporta essa pressão. Então, o jogador que chega para jogar no Vasco tem que saber o peso dessa camisa, tem que saber que vai ser cobrado quando o resultado não vem. Eu sou a favor do protesto, eu acho que o torcedor tem que protestar. Sou contra a violência, mas com relação ao protesto, eu acho que tem que ter, porque muitas vezes o cara chega no Vasco e não sabe a dimensão, não sabe o peso, o tamanho dessa camisa, o peso dessa camisa. Então, acho que muitos jogadores que estão no Vasco hoje não entendem a grandeza do clube que eles defendem, que eles trabalham, essa camisa que eles estão vestindo. Um time de muita grandeza aí no nosso futebol. Então, qualquer jogador, qualquer treinador, isso vale para o Renato Gaúcho também, qualquer treinador que chega para representar essa instituição, para representar o Vasco da Gama, tem que chegar sabendo que vai ser pressão a todo tempo, cara. Porque essa torcida é uma torcida aí que está há muito tempo já na fila, esperando um título, esperando comemorar alguma conquista. Então é natural que tenha essa cobrança. E a partir do momento que esse elenco, que esses jogadores começarem a mostrar disposição, começarem a mostrar que realmente merecem o apoio da torcida, a torcida vai apoiar. A gente conhece muito bem aí a torcida do Vasco. É uma torcida fiel, que apoia, que demonstra o seu amor pelo clube e pelos jogadores. Então, a partir do momento que a torcida vê que está sendo representada por esses jogadores dentro de campo, ela vai dar o apoio necessário para que eles consigam jogar futebol e consigam levar o Vasco ao lugar que o Vasco merece. Então, um jogador que não está pronto para essa missão de representar o Vasco, não tá satisfeito, realmente tem que sair, tem que pedir para sair. Isso vale para qualquer um que está no Vasco hoje, seja treinador, seja jogador, a pressão é grande. Então, tem que saber da grandeza do Vasco, tem que vestir essa camisa aí como se fosse um torcedor, como se fosse um representante da torcida em campo. Então, é mais ou menos por aí. Acho que o protesto é válido desde que não passe o tom, desde que não tenha violência, porque aí já passa de todos os limites e não acho legal. E com relação ao Inestrosa, esperamos que ele consiga aí ter uma sequência, consiga evoluir e mostrar dentro de campo, como ele mesmo respondeu aí à torcida ontem, que falou que na Colômbia ele conseguia responder jogando futebol, já aqui ele não está tendo tanta oportunidade. Esperamos que ele passe a ter aí as oportunidades necessárias para que ele desempenhe, para que ele mostre para que veio, né? Para que ele mostre aí que realmente merece estar no Vasco e merece vestir a camisa do Vasco. Porque ele já teve algumas oportunidades e até o momento não demonstrou aí aquele futebol que a gente viu ele jogar lá no Atlético Nacional da Colômbia. Então esperamos mais vontade, esperamos mais
disposição. Esperamos mais entrega desses jogadores, não só do Inestrosa, de todos os jogadores desse elenco do Vasco, porque foi um investimento alto feito na última janela e foram milhões investidos nesses jogadores e o Vasco não pode estar nessa situação que está, priorizando uma competição como o Campeonato Brasileiro, abrindo mão praticamente da Sul-Americana e da Copa do Brasil para priorizar o brasileiro e está ali à beira da zona de rebaixamento. Isso aí é inaceitável para o torcedor do Vasco. Então acho que com relação a isso, às vezes apenas o torcedor do Vasco tem propriedade para falar, porque só ele sabe o que passa na pele aí, no dia a dia, há anos já acompanhando o clube e sabe o motivo dessa revolta aí da torcida que acabou aí explodindo e protestando na tarde de ontem. O torcedor não aguenta mais ver o Vasco nessa situação. Entra ano, sai ano, é o Vasco brigando ali para não cair, brigando contra o rebaixamento, estava ali na 8ª posição do campeonato e quando tem a oportunidade de mostrar que pode estar ali na parte de cima da tabela, o time não consegue jogar, acaba perdendo e acaba caindo novamente de rendimento. Então o Vasco já está ali na beira da zona de rebaixamento. É inaceitável para uma equipe que está priorizando uma competição só, como o Campeonato Brasileiro, para uma equipe que investiu milhões na janela de transferências passadas, foi uma das equipes que mais investiu e está nessa situação. Então, Renato Gaúcho e jogadores precisam ser cobrados sim. É claro, o elenco do Vasco não é um elenco para disputar um título de Campeonato Brasileiro, mas também não é um elenco para estar ali passando sufoco na parte de baixo da tabela, não. Alguma coisa está errada. Então, acho que o Pedrinho, o Admar Lopes, tem que trazer reforços aí para o Renato Gaúcho trabalhar após a pausa da Copa do Mundo, se é que ele vai permanecer no Vasco, e trazer reforços. Trazer reforços aí, porque se não trouxer, vai ficar complicado. Do jeito que vai, é o Vasco brigando novamente lá na parte de baixo até o final do Campeonato Brasileiro, rapaziada. Então é isso. E vamos dar uma olhada aqui nas últimas notícias do Gigante da Colina. A gente vê aqui uma notícia falando justamente sobre os reforços. Reforços não engrenam e Vasco corrigirá a rota na segunda janela. Das escolhas às falhas, o que explica o aumento da pressão sobre Renato. Vamos dar uma olhada nessa notícia aqui. Saldívia, Brenner e Marino foram xingados pela torcida nos últimos dias. Um dos motivos para explicar as oscilações do Vasco no Campeonato Brasileiro está no desempenho abaixo do esperado dos reforços contratados na primeira janela de transferências de 2026. Nos últimos dias, 3 dos contratados em 2026 viram a paciência do torcedor se esgotar de vez. No domingo, Saldívia e Brenner foram xingados pela arquibancada em São Januário após mais um desempenho apagado. Na reapresentação do time foi a vez de Marino Inestrosa, seu principal alvo de cobranças e ser hostilizado pelas organizadas que foram ao CT protestar. Tá aí o Brenner no último jogo do Vasco. Há um reconhecimento interno de que alguns dos reforços apresentaram dificuldade de adaptação ao futebol brasileiro e não engrenaram da forma que se esperava neste primeiro semestre. O caso utilizado como maior exemplo internamente é justamente o de Marino Inestrosa, a quem se depositou grandes expectativas com a contratação de 30 milhões de reais, mas não soma nenhuma participação em gol em 18 partidas disputadas. Hoje o colombiano está no fim da fila das opções para o ataque. Então tá vendo aí, ó, 18 partidas disputadas pelo Inestrosa e nenhuma participação em gol. Então, oportunidade ele tá tendo. Isso aí acho que não tem o que se discutir, né? A janela abre no mês de julho.
Entendemos que há jogadores que chegaram na última janela e ainda não conseguiram se adaptar e não entregaram o que esperávamos. Há algumas incertezas, afirmou Admar Lopes em entrevista coletiva após o jogo passado. Na segunda janela de transferências, o entendimento é de que o Vasco precisará corrigir rotas. A direção elencou as posições que serão atacadas no mercado e justamente os setores de ataque e de defesa estão entre a lista de prioridade. Então foi apurado aí que um dos desejos no momento é a contratação de um atacante canhoto para atuar pelo lado direito. A avaliação momentânea passa pela dificuldade para encontrar um titular para a posição entre as opções do plantel. A chegada de atacante de ofício para atuar centralizado, como o Brenner Spinelli, também está em pauta. A diretoria também quer a contratação de um zagueiro destro, de perfil dominante e forte na bola aérea, para disputar a titularidade com Saldívia e Cuesta. Saldívia oscila desde os primeiros meses e foi um dos mais vaiados na derrota no último domingo. O Uruguai acumulou erros decisivos nos gols sofridos contra o Bragantino e foi o pior na avaliação dos internautas. Tá aí o Inestrosa. Brenner, por sua vez, não caiu nas graças da torcida e houve vaias desde a sua estreia no Campeonato Brasileiro. A relação desgastada se justifica pelo número excessivo de chances perdidas pelo atacante. Contratado para ser titular no Vasco, Brenner não engrenou e é presença constante no banco de reservas. Contra o Bragantino, entrou no segundo tempo e teve boas chances para marcar dentro da área, mas chutou em cima do goleiro Volpi. Volpi fechou o gol nesse último jogo do Vasco. A arquibancada não perdoou e xingou o jogador na sequência. Por fim, no caso de Inestrosa, entende-se que o atleta foi mal gerido na chegada ao Vasco. Fora de forma fisicamente, Marino teve dificuldades com as metodologias de treinamento de Fernando Diniz no início de 2026. O atleta não tinha condições de jogo logo de cara e foi a campo mais cedo do que o departamento médico entendia ser o ideal. A avaliação do departamento de futebol do Vasco é de que a decisão de usar o jogador cedo foi precipitada, assim como aconteceu com o atacante Brenner. Ambos chegaram ao CT Moacir Barbosa de um longo período de férias. Então tá aí, rapaziada. Muitos dos reforços contratados pelo Vasco nessa última janela não estão rendendo. Caso aí do Brenner, do Saldívia, do Inestrosa, reforços aí pedidos pelo Fernando Diniz, que acabou deixando o Vasco. E aí com a chegada do Renato, o Renato encontra aí um elenco que não foi montado por ele. E essa dificuldade de adaptação desses jogadores aí ao Vasco. O Brenner nem tanto, que é um jogador brasileiro, então já conhecia o nosso futebol. Um jogador que não encaixou até agora, muita dificuldade aí no ataque, não consegue transformar as chances apresentadas aí, que aparecem para ele em gol, então fica difícil até a gente defender um jogador como o Brenner que não vem bem. Desde a sua estreia, perdendo muitos gols. O Spinelli nem tanto. O Spinelli ainda consegue marcar gols. Acho que tem 5, 6 gols aí desde a sua chegada. Não vinha sendo titular. E mesmo sem ser titular, conseguiu marcar alguns gols. Mostra a raça, mostra a vontade. Apesar de muitas vezes perder algumas chances aí claras de gol. Mas é um jogador esforçado. Diferente do Brenner, que a gente vê aí que poderia entregar bem mais, né? Então fica complicado aí. O Vasco contratou, investiu milhões, mas não vem tendo retorno dentro de campo com esses jogadores. E com relação aos protestos, acho válido. Acho que tem que protestar sim, enquanto é tempo. Porque vai deixar para protestar quando? Quando o Vasco estiver lá na zona de rebaixamento, faltando poucas rodadas para o campeonato acabar? Tem que protestar sim, tem que ir a fazer protesto e cobrar a atitude, cobrar mais vontade, mais disposição. Se não vai na técnica, vai na raça. O mínimo é mostrar para o torcedor vontade. O mínimo é o Vasco permanecer, é o mínimo.
permanecer na Série A e brigar por algo. Brigar por uma Sul-Americana, por uma Copa do Brasil. A gente tem consciência que o Vasco não tem elenco para brigar ali entre os 3, 4 primeiros colocados do campeonato. Mas também não é para cair. Não é para estar brigando lá embaixo contra rebaixamento, não, rapaziada. Então o torcedor tem que protestar enquanto é cedo, enquanto algo pior não acontece. Porque se deixar para protestar lá no final do segundo turno, quando o time tiver praticamente rebaixado, pode ser tarde demais. Então eu, particularmente, sou a favor aí da cobrança da torcida aos jogadores, ao técnico, e quem não estiver se sentindo bem, quem não estiver querendo ficar no Vasco, não fica. Porque o Vasco é isso, o Vasco é pressão, torcedor vai cobrar, torcedor quer que o jogador, no mínimo, se esforce, que o jogador mostre raça, como sempre foi aqui no Vasco. O Vasco foi um clube aí que teve muitas conquistas e muitas dessas conquistas a gente conquistou ali dentro de campo, mostrando vontade, mostrando disposição, mostrando raça e jogando como Vasco da Gama. Então é isso. É mais ou menos por aí. Acho que muitos desses jogadores ainda não entenderam a grandeza e o peso de vestir essa camisa. Então é isso. Deixa nos comentários o que é que vocês acham sobre esses protestos aí da torcida do Vasco, se vocês são a favor, se são contra, de cobrar os jogadores, de cobrar o treinador, rapaziada. Deixa aí nos comentários a sua opinião. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho da notificação para nos fortalecer, para ajudar nosso trabalho. Vou ficando por aqui. Saudações vascaínas.